Gosta de alguma coisa de arte? Como é que é isso? Eu gosto bastante, só que eu sinto que eu ainda tenho que conhecer muito questão de técnica e também de me expressar em si, porque eu tenho muita vergonha. Então, às vezes é difícil até pra mim ou falar em público ou falar com gente que eu acabei de conhecer, ou mesmo. Eu acho que até mesmo nas coisas que eu faço é um pouco difícil de expressar, porque às vezes eu conheço a coisa, só que daí eu não sei colocá-la em prática. Aí sempre na minha cabeça algo incrível, nível Hollywood, e daí sai, tipo, nível baixíssimo orçamento, $0. Entendi. Na realidade, né, cara? Na realidade. Mas o que tu gosta, assim? Gostar, por enquanto, então, assim, eu, como eu disse, eu sou escritora, então, com esse projeto, além do Expressão, eu tenho o Jornada, que é onde semanalmente eu escrevo e posto um conto, uma crônica. Ultimamente tá saindo mais conta, porque crônica é muito, eu tenho que ver algo, tipo, que tá acontecendo no dia a dia e refletir sobre. E daí eu, ultimamente, tô criando mais, tipo, do zero de realmente pegar e pensar numa historinha curta e contar. E eu também escrevo poemas semanalmente, então. Mas essa parte de literatura, eu também gosto de assistir série e filme. De vez em quando também gosto de assistir aqueles. Sabe, aqueles vídeos da galera fazendo review de pintura, de tipo, essa pintura, qual era o artista, qual. Sim, sim. Tu viu que o meu trabalho tem uns trabalhos. Meu trabalho de artes visuais, né? Uhum. Eles têm uns trabalhos que eles são ligados à palavra. Não é escrita, né? Mas é literalmente. Tem uma palavra escrita dentro do texto, né? Teve uma obra que o centro foi isso, foi a palavra, sabe? Uhum. Porque eu tava fazendo sobre uma pessoa e aquela pessoa ela é muito oral, ela fala muito. Ela é tem pessoas que são visuais ou são até mentais, né? Mas ela era muito oral, então eu quis fazer exatamente isso. Pintar escrever, na verdade, né? Na tela a palavra, né? Porque dá uma Uhum. força também pro quadro, sabe? Às vezes porque a gente o trabalho que eu faço, eu tento expandir a superfície reta, né? Ou seja, eu tento deixar tridimensional. E isso é muito limitado uma superfície reta, sabe? Porque é só ali parado, sabe? Não é um vídeo, não é às vezes nenhum objeto. Então, eu utilizando a palavra, a força da palavra, porque eu falo uma palavra pra ti agora, ela vai ter uma força, porque tu vai associar naquele momento aquilo. Porque a arte visual, ela é muito abstrata, sabe? Às vezes ela não é o azul, o verde, mas o que que isso significa? É porque cada um tem a sua interpretação, né? Porque, tipo, alguém olha o azul e pensa, isso aqui é o mar. Outro, não, é o céu. Ou, não, por exemplo, às vezes até vai mais longe. É a cor daquele vestido que eu gostava quando eu era criança. Então, tipo, eu entendi essa parte. Talvez, realmente, palavras, às vezes, vai mais direto. São mais precisas, né, do que tu quer falar do que às vezes uma imagem. Tipo, realmente a imagem expande muito. Assim, a mente. Porque quando tu. Não que hoje em dia. É que hoje em dia as pessoas não param muito pra olhar cada detalhe da imagem e tal, como talvez antigamente, quando a galera talvez, né, talvez pessoas mais abastadas fossem, tipo, pra museus e daí elas ficavam, talvez, sei lá, horas olhando o museu. Hoje em dia é mais, tu realmente olha o Instagram e vai passando e, tipo, nem olha a imagem direito às vezes, então, complicado, mas... Olá, visitantes! Começaremos agora o Expressão, que é o nosso podcast sobre arte e cultura, de forma prática e divertida, e estamos aqui com o nosso convidado, JP Anjo, então vamos do princípio, não é mesmo? Então eu gostaria que você se apresentasse e apresentasse a sua arte. Meu nome é JP Anjo, né? As pessoas sempre confundem, acham que é JP outra coisa, mas é JP Anjo. Eu posso falar desse nome, né? Porque eu tive foi meio que um sonho, meio que uma visão, né? De um anjo
que tinha 2 cores e ele apareceu pra mim, né? E eu senti aquela energia, como se fosse outra pessoa que viesse de outro plano metafísico, né? E ela se apresentou pra mim e eu acabei me conectando com ela. Então, em todas as minhas produções, eu uso dessa energia pra fazer o que eu faço, né? Por isso que eu tenho meus trabalhos, eles têm essa conexão profunda com o espiritual também. Porque eu percebo que eu tô ligado a outras energias que pertencem a mim. E falando de mim, né, como artista, eu sou um artista jovem. Eu faço arte contemporânea na atualidade. Eu faço instalações, pinturas em tela, murais e tudo aquilo que eu possa ter como linguagem para me expressar, né? Eu procuro sempre expandir, como a gente já estava falando, né, sobre as telas e tal. Eu tento expandir nessa superfície reta para algo tridimensional, né? Algo que as pessoas não têm opção de não ver. É isso que eu procuro, sempre que aquela minha criação ela pulse, sabe? Ela seja percebida. Nunca ignorada. Nunca assim. ignorada, né? Nunca. Se ela está dentro de uma sala, ela vai ser olhada, obrigatoriamente. Ela vai chamar a atenção. É isso que eu procuro, sabe? Porque a gente tava falando sobre Instagram, essas coisas, né? E é todo momento aquela questão de foco, de chamar atenção. E a gente tá o dia inteiro com isso, né? Porque o celular vai chamando a nossa atenção. E a mesma coisa que eu faço nos quadros. Eles chamam a atenção. E também, um contraponto a isso, eu tento fazer obras com respiro. Dar um respiro para o olhar da pessoa. São obras simples, obras que têm apenas um significado, apenas um objeto, para a gente ter esse contraponto, né, do caos total, que é aquelas coisas que eu faço, e de uma calmaria, né? Por isso que eu procuro sempre essa organização, né? Organizar o meu caos. Eu acho que... Eu sou ligado também ao teatro também. Eu gosto de tentar ver essa ligação entre artes visuais e teatro. Não é uma coisa fácil, né? Mas eu tento também expandir a minha arte com isso, né? E várias outras coisas que a gente pode falar aqui. É porque é até interessante que tu falou que além das que tu comentou, tu também tem a tua marca de customização de roupa, tem a fotografia, até a tua série de vídeos, podcast. Basicamente você faz de tudo, assim, um pouco. E é interessante porque cada linguagem tem as suas vantagens e tem as suas limitações. Então é interessante como tu tenta explorar aí. Tipo, se tu tivesse que escolher a que tu tem mais facilidade, qual seria? Olha, eu acho que eu tenho mais... O que eu acredito que eu tenho mais facilidade é a edição de vídeo. Eu acho que eu tenho uma timeline na minha cabeça que Aquela eu consigo... hora, quer se tornar um aluno de cinema depois de terminar artes? Estamos precisando de alunos. Só tem 5 alunos, né? Então Só temos 5 alunos, família de complicada. 6. Então, eu acho que é edição de vídeo, né? Porque eu tenho essa questão de... Eu consigo visualizar muito bem as coisas, assim. Por exemplo, eu vou fazer um quadro. Eu tenho as ideias instantâneas, assim. Eu sei exatamente o que eu vou fazer no momento que eu tô pintando. Claro que a gente planeja uma coisa, mas pela realidade a gente às vezes não consegue fazer exatamente aquilo. Só que eu acho que é edição de vídeo. Só que se eu fosse me auto-intitular alguma coisa, eu sou pintor. Acho que essa é a minha primeira vocação. Por que pintor? Porque podcast, a marca de roupas, edição de vídeo ou qualquer outra coisa, eventos culturais que eu faço, eu faço da mesma maneira que eu pinto. Então, tudo que eu faço tem a minha cara, entendeu? O processo que eu pinto é o mesmo processo que eu vou editar um vídeo, é o mesmo processo que eu vou customizar uma roupa. É a mesma pessoa fazendo, né? Não tem como. Tipo, são vários... É como se fossem vários eus teus fazendo, só que no fim eles são todos... Eles têm uma essência em comum, mas são formas diferentes, assim dizendo. Porque
isso é muito perceptível porque parece que eu trabalho uma ideia. Por exemplo, eu trabalho uma ideia no teatro. Eu tô fazendo uma peça sobre Segunda Guerra Mundial. Eu trabalho aquilo na minha mente de uma maneira ordenada e depois eu jogo num quadro, entendeu? Então dá pra ver uma linha de raciocínio, sabe? Que eu vou colocando, eu vou trabalhando de um lado e vou produzindo de outro, sabe? E o quão difícil é organizar essas coisas, tipo, elementos? Porque às vezes, quando a gente tá no processo criativo, a gente pensa, quer jogar tudo. Só que como que faz pra isso ficar equilibrado e não desabar e ficar, tipo, estranho? Eu acho que é tu ter aquele espírito no momento. Tu saber a hora certa de fazer as coisas, porque, por exemplo, esse ano eu vou fazer uma exposição individual. Então eu já sei o tempo que ela vai durar, sabe? Então eu sei que eu vou começar nessa data e vou terminar nessa data. Eu vou preparar o meu cérebro para quando chegar naquele momento, o meu cérebro dar aquelas informações. É porque o processo criativo, eu acho que a resposta que eu posso dar é essa. O processo criativo, ele está ligado ao subconsciente, 100%. Não tem a ver com pesquisa ou estudo, então? Tem a ver com pesquisa, só que essa pesquisa tem que ir pro subconsciente, para ser orgânico, para ser natural, sabe? Por isso que, às vezes, eu vou copiar aquela pessoa, certo? Ou eu vou fazer aquilo. Só que aquilo não entrou no meu ser ainda. Aquilo vai entrar daqui um ano, sei lá, daqui um tempo, sabe? E aquilo vai ser jogado, né, no meu subconsciente. E dali eu vou poder fazer. O que eu faço exatamente é dar um comando pro meu subconsciente e esperar que ele me dê a resposta. Por exemplo, amanhã eu quero fazer um quadro, certo? Agora mesmo eu já tenho que estar falando pra mim mesmo, no meu subconsciente, na hora que eu for dormir, na hora que eu for acordar, que eu preciso de informações para fazer aquele quadro. E batata. A ideia vai chegar e vai estar lá pra mim executar. Quando que tu começou a fazer esse processo de comando do subconsciente? Eu acho que eu não sei, eu acabei me dando conta há uns 2 anos atrás. Porque eu não esquecia nada. Por exemplo, eu não fazia esboço, agora que eu tô começando a fazer esboços e tal. E eu não esquecia nada do que eu ia fazer. Eu vou pintar um quadro com tal cor, com tal objeto e com tal material. E chegava naquele momento que ia pintar, poderia ser uma semana, 6 meses depois, eu saberia o que eu ia fazer. Por quê? Porque é o meu subconsciente que tá falando comigo. Não é a minha mente ordinária, não é a minha mente consciente que tá falando. É o meu subconsciente que tá falando naquele momento. Então eu me deixo me contaminar por aquilo e faço como eu viro como se fosse um empregado, um serviçal do meu subconsciente, sabe? Eu só vou executando o que ele tá falando pra mim, sabe? Por isso que tem essa ligação com a energia, com tudo isso. Porque eu preciso estar naquele estado pra deixar meu subconsciente me dar as informações. E isso tá totalmente ligado com a criação do mundo, com a eternidade, né? A gente veio pra esse mundo pra criar, né? Mesmo quem não é artista? Mesmo quem não é artista. Eu acho que cada um... Eu tava vendo... Por exemplo, né? Uma pessoa que faz bolo. Ela não faz arte. Não tem nada a ver com isso. Só que ela pode ter o mesmo processo que eu tenho. Só que ela não vai fazer arte. Então o que seria a arte? A arte, falando de maneira objetiva, a arte é o que está dentro do museu. É isso que é arte. Uma obra de arte, ela tem que ser chancelada pelo museu.
o museu tem que aprovar ela e ela tem que participar de algum salão, de alguma exposição para ser arte, né? E isso é o que é arte para a sociedade. Isso é regra, isso não se discute. E o que é arte para mim? Arte para mim é as produções que eu faço de maneira verdadeira, que eu faço de maneira genuína. Não tudo que eu faço, muitas das coisas que eu faço não são arte. Eu não considero arte. Eu faço, seja pintura ou qualquer outra coisa. Porque às vezes elas não foram trabalhadas de uma maneira que é exatamente aquilo que eu quero passar. Às vezes eu quero esconder alguma coisa. Aí a partir do momento que eu quero esconder alguma coisa, eu quero tentar disfarçar, aquilo já não se torna genuíno. Aí todo aquele processo de subconsciente, de criação, não vale. Se eu não for verdadeiro comigo, sabe? Se eu não for verdadeiro com o meu subconsciente, se eu não for verdadeiro com a energia, né? Do JP Anjo. E se eu não fizer aquilo que ele está pedindo, fizer outra coisa que outra pessoa está mandando, ou que a sociedade quer, ou que a atualidade quer, não vai ser genuíno e para mim não vai ser arte. Mas então é um processo bem complicado, porque a gente costuma esconder muito, seja porque a gente não quer ser julgado, seja porque a gente tem vergonha de alguma coisa. Então, como não esconder? Eu acho que a arte, ela trabalha no sutil. É sempre no sutil. Não é numa coisa grosseira. Ela trabalha nos detalhes, sabe? Então, às vezes, se a pessoa não quer... Se a pessoa tem medo de falar a verdade, né? A verdade dela, né? Não que as pessoas querem. Ela pode trabalhar nessa sutileza. E é isso que eu faço. Eu trabalho nas entrelinhas, eu trabalho até na comédia, assim. Às vezes eu tiro sarro de mim mesmo, da minha situação ou das coisas que estão acontecendo, sabe? Porque quando eu tô ali pintando, eu não tenho religião, eu não tenho ética, eu não tenho nada. Eu tenho que fazer o que eu sou mandado a fazer, sabe? Eu não posso estar olhando para a sociedade. Mas eu esqueci a tua pergunta mesmo. É tipo, como não se esconder, sabe? Tá. Às vezes, tipo, eu me pergunto assim, no meu trabalho não tem como me esconder. Por quê? É um trabalho 100% autoral e é um trabalho sobre mim, só sobre mim. Eu posso estar falando da sociedade, mas eu tô falando só de mim. Eu tô falando dos meus medos, principalmente. Eu tô falando da minha criança interior. Eu acho que, né, todo mundo tem uma criança, um adulto interior. E eu percebo isso claramente. Eu tenho uma criança interior dentro de mim. E como que é essa criança? Então, ela é... Eu acho que é o que tá naqueles quadros, né? Mas o que está naqueles quadros? Eu acho que é uma criança que precisa de uma atenção, de um carinho, de um acolhimento. Uma criança que chora. Uma criança que sofreu bullying, uma criança... Entendeu? É uma criança... Não é uma criança feliz. O meu trabalho, a maioria das coisas, elas são coloridas, elas dão esse ar, mas elas têm uma melancolia dessa criança que pertence dentro de mim, né? E como é sempre sobre mim, então eu consigo, sabe, como se fosse um espelho. Parece que o que eu tô pintando eu vejo claramente, sabe? Se um dia eu tivesse a oportunidade, assim, das pessoas conseguirem entrar na minha mente e verem, elas veriam, elas entenderiam exatamente o que está dentro daquele quadro, né? Claro que a arte não tem esse objetivo de ser totalmente literal, né? Mas se fosse possível as pessoas saberem, assim, seria... Eu acho que eu me senti... Essa criança ia se sentir olhada, sabe? E além da tua infância e dessa criança interior, que outras influências fazem parte da tua arte, assim?
Olha, é, eu acho que eu tenho influências fora das artes visuais, né? Por exemplo, o meu pintor favorito é o Pollock. E o Pollock tirava suas referências da natureza. Porque eu acho que não existe lugar melhor pra gente tirar referências do que a natureza. Eu não tô falando da natureza, só da natureza floresta, mar, não tô falando disso. Eu tô falando de eu sair na rua e ver uma pessoa que tá usando certa camisa. Aí aquilo vai me abrir eu vou pensar naquela camisa, cor e tonalidade. E é porque eu sempre tô de antenas ligadas, sabe? Para qualquer textura que eu veja, que eu observe, para palavras, para enquadramentos, tudo eu tô ligado, sabe? Porque eu sei que aquilo eu vou usar em um momento, se eu precisar, porque eu preciso de repertório. Como a minha arte ela não é uma arte realista, então eu posso pegar referências de tudo, seja de um quadro, seja de uma pessoa que eu vejo na rua, seja de um lixo, de um objeto, de qualquer coisa. E eu acho que minhas referências principais, se a gente for falar de um comum, eu vou falar de um comum agora. Eu acho que é Andy Warhol, eu gosto muito da abordagem que ele teve. Jackson Pollock também, que é outro pintor muito bom. David Bowie também. Por que David Bowie? Porque ele conseguiu trilhar, né? Ele fez trabalhos em várias áreas. É isso que eu quero fazer. Ter trabalhos com realismo, com abstrato, com contemporâneo que eu tô tendo agora e fazer todo o caminho, sabe? Do clássico até o contemporâneo. E acho que são esses. E eu na minha opinião, preservo também muito essa questão das pessoas que estão aqui, sabe? Eu torço muito para que todos os artistas plásticos eles sejam os melhores possíveis aqui, para que eu possa ser melhor, entendeu? Por exemplo, o Idésio, a Júlia Danielski, o Caio que faz grafite, a Kenny que faz grafite, o Patê. Eu desejo que todas essas pessoas elas não são uma referência para mim, só que eu torço que elas um dia possam ser referência para as outras pessoas, né? Então, já que a gente tá falando de artistas da região, como que tu vê, vamos dizer assim, a cultura em Santa Catarina? Tipo, essa valorização, como tu acha, como é ser artista em Santa Catarina? Então, é difícil como no Brasil inteiro. Tem algum lugar que não é difícil, eu desconheço. Eu acho que eu tento levar, o que eu faço, né? Eu vou fazer independente do que aconteça. Se o Estado ou o mercado não me dá recursos, eu vou continuar fazendo, eu vou dar um jeito e vou continuar fazendo. Então, para mim, falar de como está o Estado não é tão relevante, mas respondendo a tua pergunta, eu acredito que falta profissionalismo dos artistas um pouco. Eu acredito que os artistas eles precisam se posicionar no mercado como profissionais. Por exemplo, tem muitos artistas que fazem as coisas de graça. Eu acho que isso não é a melhor maneira de estimular o mercado, sabe? Mesmo que seja um preço simbólico, a pessoa, na minha visão, ela precisa dar um preço para aquele produto não ser desvalorizado e para que os outros artistas também não sejam desvalorizados. Porque se eu ofereço um quadro, um produto muito barato, eu vou estar desvalorizando o mercado. E eu não posso fazer isso.
Então, se a gente for falar disso, a gente vai é um podcast só pra falar de mercado aquela da hora, arte. como monetizar a sua arte? Sim. Mas, realmente, aquela hora é bem complicado. 5 alunos na faculdade de cinema, você já sabe como é que tá a nossa situação, mas, continuando, se tu tivesse que escolher, tipo assim, qual que foi a obra mais desafiadora de fazer? Tá. Eu acho que... Eu já me fizeram várias vezes essa pergunta. Eu vou dar outra resposta agora. A obra mais desafiadora que eu fiz foi... Eu acho que a gente tem que voltar um pouco antes para falar um pouquinho da minha história. O que acontece? Em 2016, eu larguei tudo e fui fazer uma viagem em São Paulo. Larguei faculdade, larguei trabalho, tudo. E fui fazer uma viagem em São Paulo. E lá eu transformei minha vida, sabe? Eu tirei 30 dias e transformei ela. Quando eu voltei, eu não voltei com essa... com o intuito de fazer arte, disso, não, isso não me passou na minha cabeça. Só que o tempo foi passando, né? Passou-se uns 6 meses por aí. E veio na minha cabeça, eu preciso comprar um quadro. Foi exatamente isso. Por isso que o que eu tô te falando do subconsciente tá desde o começo da minha jornada. O meu subconsciente me deu um comando dizendo o quê? Vá lá e compra um quadro e tintas. E eu fui lá e comprei um quadro e tintas. E eu já tinha feito eu fiz um cavalete gigantesco, né? Já prevendo que eu ia fazer obras grandes, né? Eu comprei as tintas e os quadros e fiz o meu primeiro quadro. Eu acho que esse foi o mais desafiador. Eu fiz um sol, bem simples assim, uma obra bem simples. Tem foto no Instagram pra galera ver? Tem sim. Então, povo, vão lá dar uma olhada. Vocês não percam saúde. É uma obra tão simples, mas ela representa o início, sabe? E é exatamente isso que ela tem, um sol como se fosse saindo assim, sabe? Como se fosse uma explosão assim. Aí foi o início da minha jornada. Acho que foi a obra mais desafiadora. Foi a primeira, né? Então... A primeira vez sempre é difícil. Foi o que ela disse. Eu não boto muita fé. Eu, na verdade, estou desaprendendo a colocar expectativas na primeira vez que eu faço qualquer coisa, porque eu sempre acho que vai ficar uma desgraça. Um pouco triste pra uma perfeccionista que nem eu. Mas, continuando, falando em início de jornada, que dicas que tu poderia dar pra alguém que tá começando agora na arte, tipo assim, tá perdido, não sabe como divulgar, não sabe como colocar preço, então, quais seriam as dicas? Tá, eu acho que... Claro, né, eu dei algumas dicas ali, né, sobre esse processo criativo e tal. Eu acho que a primeira coisa antes de qualquer dica é tentar ser o mais verdadeiro possível. Eu acho que... Claro que a gente às vezes tem que... Não é se moldar, mas a gente ser um pouco menos agressivo, né? Eu gosto de colocar as coisas, né, entre linhas, né? Às vezes eu não falo o que eu exatamente quero. Só que ser verdadeiro, né? Eu quero fazer bordado de alguma coisa. E é isso que eu quero fazer. Não importa o que aconteça, é isso que eu quero fazer, sabe? É a primeira coisa. E a partir disso, do que eu quero fazer exatamente, né? Não importa se é a última tendência ou se alguém vai gostar. A partir disso, eu acredito que é passar por fazer o caminho, sabe? Acho que o ano passado eu aprendi isso, fazer o caminho necessário, né? E também, assim, eu vejo que os artistas, eles vão por um caminho, né? E esse caminho não tá dando resultado e continuam ali, né? Por exemplo, é muito legal em feiras, né? Uns 2 anos atrás, eu ia muito em feira e tal, assim, né? Até o ano passado eu fui. Só que eu percebi que aquele não é o meu mercado, então eu já mudei de rota, sabe?
Então é assim que as coisas vão indo, né? Eu acho que a gente falando da nossa região, se eu for dar dicas para nossa região, com certeza é fazer uma exposição individual. Acho que é a primeira coisa. A pessoa precisa ter esse batismo, assim, e ter uma exposição individual, porque eu vejo que muitas pessoas só fazem. Elas não registram, elas não têm um portfólio, né? Eu acho que ter um portfólio, né? Primeira coisa. Fazer uma exposição individual, independente do tamanho que ela seja, e ter registrado aquilo com a ata, com tudo isso. E eu acho que se eu fosse colocar a terceira dica, eu acho que é se conectar com outros artistas. Que o que mais falta é isso, assim, de fazer colaborações. Tem muito isso na música, por que não tem isso? Com 2 pintores, um pintor, um poeta, alguma coisa assim. Seria tipo, por exemplo, aquela exposição, também olhem lá no Instagram dele, do Agenor José, que tu fez, Sim. que era as imagens todas azuis. Exatamente. É uma colaboração. Eu acho que falta muito isso, da gente... Porque uma linguagem vai enriquecer a outra. Uma linguagem vai ilustrar a outra. E não só isso. Tu vai juntando forças, né? Tu junta 2 públicos, tu junta 2 mentes, né? Essas mentes se conectam. Aquilo pode virar uma coisa muito grande. E também ajudar, né? Essa questão de também... Outra dica também é procurar ajudar outros artistas. Eu acho que quando tu estiver ajudando... Quando o mercado estiver forte, né? E quando o nível se elevar, tu vai estar mais elevado, entendeu? Pensando na nossa região, né? Porque... E também tentar ir para Florianópolis, tentar ir para outros lugares, né? Que é o que eu tô focando nisso agora, né? De ir para outros ambientes, outros lugares, né? Em podcast, em entrevista, se mostrar, né? Porque é uma coisa grátis, né? E você não tá dando um trabalho para outra pessoa por divulgação, não. Você tá oferecendo uma coisa pra pessoa e a pessoa tá te oferecendo outra coisa, sabe? Como nosso podcast aqui, né? E já que tu falou em ter que expor, fazer a primeira exposição, que recomendações de lugares para expor você teria? Então, aqui em Tubarão é bem limitado, né? O único lugar que eu posso recomendar para expor, um lugar oficial, né? É o Museu Ferroviário Tubarão. Eu acho que é o nosso lugar atual da arte de Tubarão, né? E se não for um lugar oficial, eu acredito que um lugar... Outros lugares, como um pub, né? Tentar ver uma estrutura reduzida, mas que seja possível ser feito isso, né? Então, tava falando sobre o mercado, né? Sobre os desafios e tal. Eu acho que falta muito essa questão de ter mais espaços oficiais. A gente tem um museu aqui em Tubarão, né? Museu Vila Zumblick. Só que é um museu parado, ele não oferece Nossa exposições. Senhora. Eu concordo tanto com isso. Assim, em tantos níveis. Chega a ser absurdo. Ele é um museu... Foi um museu feito para qualquer coisa que não seja arte, né? Não existe outro lugar no mundo que eu não conheço outro museu que os quadros sejam em uma escada. Tu já viu isso? Em outro lugar? Eu já visitei o museu ano passado, eu fui com a turma que tava. A gente tinha uma matéria de estética e daí a gente fez uma visita no museu. Uhum. Não é um museu apropriado para arte. Não sei por que eles fizeram daquele jeito. E a gente tem vários artistas aqui que precisam se mostrar e o museu teria que estar aberto como um mecanismo oficial de arte de Tubarão, mas não está. Claro que a gente tem um Museu Ferroviário Tubarão, né? Só que o Museu Ferroviário Tubarão
ele é voltado para a cultura regional, né? A gente não tem um museu de arte contemporânea na região. E a gente também não tem uma galeria de arte em Tubarão nem em região. A gente tem essa grande defasagem de ter um espaço oficial, um espaço de venda, né? Por isso que os artistas que querem realmente isso, eles precisam ir para outros lugares ou fazerem, né, o mercado deles, né? E seria possível, tipo, atualmente criar uma galeria? Ou, tipo, tem espaço, tem público? Tu acha que tem? Eu acho que é possível, porque a galeria é um espaço privado, né? Qualquer empresário ele pode fazer uma galeria. A questão do público tem, porque é só você segmentar o público, né? Porque eu vejo muitas pessoas comprando quadros. Todo dia todo mundo compra quadro. Só que as pessoas compram em lugares esparsos, né? Não tem um lugar onde eu pensei em comprar um quadro, pensei em comprar um objeto artístico, né? Não existe esse lugar. Se tivesse esse lugar e esse lugar fomentasse exposições, atividades, formações para os artistas, poderia ser feito um ecossistema, né? Tu acha que é muito caro? Só ideias aqui surgindo na minha mente. Para fazer uma galeria? Isso. Tá. Eu acho que eu posso explicar uma coisa assim, né? É a minha opinião e também o que eu acabei constatando, né? Que pelo menos o mercado que eu tô, ele não é um mercado, vamos dizer assim, acessível, sabe? Ele é um mercado feito para poucas pessoas, mercado da arte. É um mercado fechado, sabe? Então, eu acredito que as pessoas querem exclusividade, as pessoas querem ter objetos nas suas casas que representem alguma coisa, que representem poder, status, ou representem algo sentimental, mas que aquilo seja uma coisa bem construída. E não é barato, porque a arte não é barata, justamente por isso, porque o mercado da arte, ele é, infelizmente, ou para alguns, infelizmente, isso, ele é um mercado feito para poucas pessoas, né? E aqui na região a gente tem pessoas que têm dinheiro para pagar esse preço de comprar arte dentro de uma galeria. E, tipo, o que assim, o essencial pra essa galeria que, tipo, precisa ter, senão ela não funcionaria como galeria? Artistas. Também, eu acho que o principal, mas, tipo, em questão de estrutura. Sim, a galeria, ela precisa ser um espaço médio, assim, não vou saber precisar o tamanho, mas precisa ser um espaço médio. Ela precisa ter spots de iluminação para iluminar as telas, né? Ela precisa ter painéis de fixação, né? Painéis de madeira para os quadros serem colocados ali. Ela precisa ter um mínimo, uma recepção, um escritório, né? Um mínimo disso, né? Pelo menos 2 pessoas que trabalhem nisso. Claro, né? Divulgação, tudo isso que qualquer outro negócio precisa ter. E ela precisa ter uma cartela de clientes, né? E uma lista de artistas, né? Que vão estar dentro da galeria, que vão vender, que vão, né, precificar. Então, aquela hora será eu vou ser uma futura dona de galeria se eu conseguir dinheiro, família, que ultimamente tá complicado, mas quem sabe um dia. Mas... você pode ser a única dona de galeria da região. Assim, se depender do dinheiro é complicado, mas quem sabe um dia. Gente, por favor, ajudem a monetizar os meus trabalhos. Então, acho que é basicamente isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contar? Algum projeto que você queira divulgar? Já dá um spoiler, uma exclusiva pra gente. Então, esse ano eu vou fazer uma exposição coletiva no Museu Ferroviário do Tubarão. A gente vai contar a história do
Comércio Tubarão, ali no... Vai ser uma exposição aberta, né? Uma exposição na rua, urbana. Vai ser no calçadão aqui de Tubarão. A gente vai contar a história de Tubarão, né? A história do comércio Tubarão. Esse é o meu primeiro projeto. E também, esse ano eu vou fazer minha exposição individual aqui em Tubarão, né? Um evento de tamanho médio, né? Claro que com tudo aquilo que eu posso oferecer em todos os campos da arte, né? Só que eu não tenho data e não tenho local ainda. Então Mas vai depois ser histórico. faça as datas que nós vamos querer ir. Nós vamos querer ir. Vai ser histórico. Realmente histórico, porque não temos muitas exposições por aqui. Sim. Então, muito obrigada, JP. E, gente, esse foi mais uma Expressão. Espero que estejam bem acordados depois dessa fofoca de arte edificante. E é basicamente isso. Até o próximo episódio. Adiós, povo. Adiós. Tchau, tchau. Adiós.